Boa, galera, dando continuidade ao assunto que foi abordado na aula anterior, onde nós falamos um pouco sobre a história do motor de combustão interna, falando também do princípio de funcionamento, da questão do princípio da combustão, e levei a vocês até a oficina para ter uma noção e perceber, ter o primeiro contato do motor. Hoje daremos continuidade a esse assunto e abordaremos aqui conceitos e terminologias, as principais partes, sistemas auxiliares, o princípio de funcionamento, os tipos de motores de combustão interna, e no finalzinho dessa aula passarei para vocês uma atividade extra classe, será um questionário e um pequeno relatório, uma espécie de uma redação sobre os tópicos discutidos na aula de hoje, certo? E quando se fala de motor de combustão interna, é interessante destacar e salientar que o que é um motor de combustão interna? É uma máquina? É um equipamento? Ou é um dispositivo? E aí, galera, quem de vocês pode me ajudar a construir esses conceitos e definição? E aí, Magno, Milton, sabe informar? Moisés? Motor nada mais é do que uma máquina eletromecânica que converte energia térmica ou calor em movimento. Por que eu digo que ela é máquina eletromecânica? Porque para esse motor funcionar, existem sistemas auxiliares, que eu direi logo mais à frente, e dentro dos sistemas auxiliares, existem sistemas e alguns circuitos elétricos. É por isso que eu digo que motor é uma máquina eletromecânica, porque tem parte elétrica e mecânica. É sabido que a grande predominância do motor são as questões e as partes mecânicas, mas é bom ponderar que existe dentro do sistema e do motor as questões de partes elétricas também. E quando se fala em motor, tem alguns termos e terminologias que é importante a gente saber para que no futuro próximo e até no próprio contato com o motor a gente entender melhor o funcionamento. Dentre essas terminologias, eu vou mostrar para vocês aqui a questão do que vem a ser PMI, que é o ponto morto inferior, o PMS, que é o ponto morto superior, o que vem a ser um tempo em um motor, o que vem a ser o ciclo em um motor, o que vem a ser o sincronismo em um motor e o que vem a ser a taxa de compressão. Esses são termos que é importante que a gente saiba para ter um melhor entendimento do que se fala, quando se falar e se retratar de motor de combustão interna. Viu, turma? Isso é importante. Então eu vou pegar para vocês para dar uma explicação melhor, vou apresentar através dos slides para ter as imagens com maior riqueza e detalhe para que facilite o entendimento de vocês. No que diz respeito à questão da terminologia, eu utilizarei uma imagem para que eu possa explicar com melhor detalhe. Quando se fala assim em ponto morto superior, é quando o pistão faz esse movimento de descer e de subir. Quando ele chega a maior altura possível, é o ponto morto superior. Quando ele chega, que faz o movimento vertical e muda de sentido para subir de novo ao ponto morto inferior. Quando você fala em tempo de um motor, o motor, para que haja combustão, ele precisa que o pistão admita o ar, que ele admite, desce, faz a compressão quando ele sobe, e no último momento, onde ele chega aqui nesse lugar, mais ou menos onde está o nome da palavra diâmetro, é o momento de compressão e que é injetado o combustível para que haja explosão. Então a admissão ele desce, compressão quando ele está subindo, entendeu? Combustão tem a explosão e depois o escapamento. Então quando se fala em tempo de motor, é a admissão admitindo o ar, compressão está comprimindo o ar quando o pistão está subindo, explosão quando injeta o combustível e o escapamento. Aí são os tempos do motor. E para que haja o ciclo, é interessante que esses 4 tempos sejam realizados. Quando eu realizo a admissão, compressão, combustão e escape, aí que chama-se o ciclo de um motor, que é o objeto de nossa aula. A parte mais interessante da nossa aula vai ser falar sobre o ciclo do princípio de motor de combustão interna. E quando a gente fala em sincronismo, também é interessante, no momento que o pistão desce,
a válvula de admissão, que é essa aqui do lado, abre para o ar entrar. E quando ele sobe no momento da explosão, que abre é a válvula de escapamento, que é essa aqui do lado direito, e aí permite que os gases queimados sejam expelidos. Então é questão de sincronismo, ou seja, admissão, a válvula de admissão abre, no momento do escapamento, a válvula de escapamento que se abre. E quando fala em sincronismo, é todo esse processo, para que a válvula abra, fecha, que haja combustão, uma válvula abre, a outra fecha, no momento da compressão as duas válvulas estão fechadas, então tudo isso são sincronismos. E quando se fala em taxa de compressão, é a relação entre o que o cilindro pode absorver totalmente quando ele está no ponto morto inferior aqui embaixo, e a diferença entre o ar que está aqui dentro quando ele está embaixo no ponto morto inferior e ele comprimido, é aí que chama-se taxa de compressão, ou seja, a relação entre o que ele absorveu total e o que ele tem após ser comprimido. E no que diz a respeito do que diz as peças, nós estamos falando aqui do cilindro, que é um órgão de formato cilíndrico, não é cônico, que esse cilíndrico que serve como compartimento para o deslocamento do pistão. Então, o cilindro é essa parte aqui onde está a seta, onde é como se fosse um invólucro, ou seja, a embalagem do pistão. O bloco é a maior parte da carcaça, onde se alojam os outros órgãos. A grande maioria são construídos de ferro fundido. O cárter é o reservatório do óleo lubrificante, geralmente ferro fundido, liga de alumínio ou materiais de aço também. Aqui embaixo você vê a imagem de um cárter no motor já. O cabeçote funciona como tampões, certo? É nele que acondiciona todas as válvulas do sistema. Aqui você tem dois tipos de cabeçote. O cabeçote aqui onde está a seta, do lado esquerdo, inteiriço, e o cabeçote do lado direito são múltiplos cabeçotes. Ele funciona como o armazenamento de todas as válvulas. E aqui são as válvulas que realiza e permite a entrada e a saída, a entrada do ar no cilindro e a saída após a explosão, após a combustão e explosão. Elas são montadas no cabeçote, as guias e sedes das válvulas, que vão guiar o movimento da válvula, permite sua vedação quando fechada. Então aqui embaixo, onde você está vendo a sede da válvula, é onde permite a vedação quando fechada. É interessante salientar que eu estou dando como ilustração a parte das peças do motor de combustão. Mas interessante, o alvo e o objetivo dessa aula é falar sobre tudo, sobre no que diz respeito à questão do ciclo e o princípio de funcionamento. Aqui é um pistão, é o órgão propulsor do motor fabricado de alumínio, certo? Ele possui suas canaletas aqui. Essa parte aqui superior do cilindro, do pistão, é o lugar onde tem a câmara de combustão, onde é injetado, um minuto só para levar a seta para o local correto. Aqui que é a câmara de combustão, aqui que é injetado o combustível e a centelha da vela, no caso do motor de gasolina, é aqui. Os anéis de segmento, certo? Os anéis de compressão, raspador de óleo, ele tem sua função de reduzir a folga entre o pistão e o cilindro, vedando a compressão do ar do motor, evitando também a passagem do óleo lubrificante para a câmara de combustão. A biela faz a conexão com o pistão e a água de manivela, ela que consegue converter o movimento alternativo do pistão em movimento de rotação por meio do eixo virabrequim. A árvore de manivela ou virabrequim, ele tem os moões e os moentes. Os moões ficam fixos, presos no motor. E os moentes é que fica condicionado às bielas que faz o movimento alternativo. É o eixo principal do motor. Ele é responsável pela transformação do movimento retilíneo do êmbolo em rotativo. Os colos fixos são os molhões, ele fica fixo, e os moentes são os mores. O volante trata-se de um órgão circular de grande massa, onde armazena toda a energia gerada na explosão do motor. Está vendo o volante do motor aqui, onde está a seta, toda a energia gerada
no momento da combustão é armazenado aqui, no momento que for funcionando ele libera essa energia para fazer com que os pistões se movimentem. E aqui é o sistema de distribuição, como eu falei com vocês, o princípio básico do sistema de funcionamento de um motor é os 4 ciclos, que é admissão, compressão, combustão e escape, que é o cerne dessa aula de hoje, porém eu estou falando um pouquinho sobre as peças e os sistemas. E dentro do sistema tem o de distribuição, que é um sistema importante porque é através da distribuição do sincronismo das peças que fazem parte do sistema de distribuição que permite que haja admissão, compressão, combustão e escape. Ou seja, quando o sistema está admitindo, a válvula de admissão tem que estar aberta. Quando está comprimindo, as duas têm que estar fechadas. Então esse sistema de sincronismo que permite essa realização. O sistema de lubrificação também é um sistema importante, porque por ver atrito entre as peças e possivelmente gerar aquecimento, faz necessário um sistema de lubrificação para auxiliar em todo o processo. E aqui é um desenho esquemático do sistema. Aqui abaixo você vê o cárter. A número 7 é o filtro de óleo lubrificante. O 10 é a bomba lubrificante. Então aqui é um sistema que faz com que o óleo circule por todo o motor. Sistema de arrefecimento, por ter movimentação, por ter atrito, tende a ter aquecimento. E o sistema de arrefecimento serve para auxiliar na refrigeração. Ou seja, um motor geralmente perde 70% da energia gerada com o calor e 30% da energia que gera o movimento. Então, faz necessário o sistema de arrefecimento para contribuir para a eficiência do motor ser melhor. E aqui dentro do sistema de arrefecimento você vê aqui o radiador, a bomba d'água, o número 1 é o radiador, como vocês estão vendo ali, número 1 radiador, uma bomba d'água que faz circular a água, o 2 é o radiador onde acondiciona toda a água, o 3 é o ventilador que faz a ventilação para refrigerar a água dentro do radiador, as galerias é o locais onde, o número 4, onde circula toda a água para refrigerar o motor, e o termostato, que é uma válvula que tem um material bimetálico de cobre, porque quando a temperatura chega a 80 graus, essa válvula se abre e permitindo que a água do motor circule para o sistema e para trocar o calor. Sistema elétrico, como eu falei no início, que um motor de combustão interna é uma máquina eletromecânica que transforma energia, o motor de combustão interna é uma máquina eletromecânica que transforma energia térmica em calor, e para transformar energia é necessário de alguns sistemas auxiliares, e dentro do sistema auxiliar existe o sistema elétrico. E esse sistema elétrico tem composto de bateria, de alternador, é composto de bateria, o alternador como se fosse um pequeno transformador, motor de partida, tudo isso é a parte elétrica que auxilia no funcionamento do motor. Assim também como sistema auxiliar para o motor, você tem a parte elétrica e tem as velas, certo? O que diferencia o motor de combustão diesel de motor álcool e gasolina são as velas. No motor álcool e gasolina, a vela gera a centelha para ver a combustão e a queima do combustível. No motor a diesel, o combustível é mandado de forma pulverizada, que eu vou explicar à frente. Você vê aí no sistema elétrico tem a bateria, tem a bobina de ignição que serve como se fosse um sistema de transformador que manda a corrente para um distribuidor para distribuir para os 4 cilindros. Olha como é importante o sincronismo e o sistema de distribuição aí também para queimar de acordo com o pistão que está no momento de queima. Aqui é um sistema de alimentação basicamente de carro, álcool e gasolina. Você vê aqui em rosa esse quadrado aqui é o tanque. Embaixo você vê o filtro de combustível. Logo em seguida a bomba e os bicos injetores. Tanto o sistema de motor a diesel quanto a gasolina tem bicos injetores, certo? E aqui é um sistema de alimentação de combustível de motor a combustão a diesel. O que é que diferencia o motor a combustão a diesel? O que muda o sistema é esse aqui, ó. A partir da bomba injetora é a diferença, ou seja, a partir daqui
a bomba injetora manda de forma pulverizada e de forma de névoa o combustível para a câmara de combustão para que haja queima. No caso de motor a gasolina e álcool, não existe bomba injetora. É gotejado o combustível e a centelha da vela que gera a explosão. E no caso de motor a diesel, a diferença é que ele é pulverizado na câmara de combustão por estar em alta temperatura e temperatura, oxigênio e combustível gera a explosão. Basicamente o sistema é semelhante, o que diferencia é o quê? Que no diesel tem bomba injetora. E adiantando a diferença entre o motor a diesel e a gasolina é esse sistema de alimentação é diferente e a questão da potência e a robustez do motor a diesel é muito maior do que uma gasolina. A gasolina, geralmente, a cilindrada e a taxa de compressão é de 8 a 12 vezes a relação de compressão, ou seja, quanto de ar que entra e quanto é comprimido. No motor a diesel, a relação de compressão pode chegar até 22 vezes, ou seja, se chegou a quantidade de ar do cilindro, após comprimido, ele pode ser reduzido em 22 vezes. Se ele reduz em 22 vezes, a tendência é que haja uma queima e uma explosão muito mais forte. É por isso que o motor a diesel geralmente é levado para fazer propulsão de máquinas muito mais pesadas, como navio, caminhão e geradores e etc. Aqui é um sistema que é o mais importante. O foco dessa aula basicamente se resume a essa questão do princípio de funcionamento, porque tudo o que eu falei são auxiliares, são coadjuvantes. Aqui você percebe que tem uma animação onde tem um pistão, um movimento subindo e descendo, e o sincronismo, você vê ponto morto superior, aí você vê ponto morto inferior, o sincronismo das válvulas abrindo para a entrada de ar, e abrindo a válvula de admissão, abrindo para a entrada de ar, e a válvula de escape abrindo para sair os gases oriundos da queima de combustão. Entendeu? Você vê o ponto morto superior, o ponto morto inferior, a questão do sincronismo, a questão do tempo, cada movimento que ele faz, admissão, compressão, combustão, escape, chama-se de um tempo. E quando forma esses 4 tempos, admissão, compressão, combustão, escape, é denominado de ciclo. Mais à frente, você vê uma animação das etapas do ciclo de funcionamento, porque eu estou batendo na tecla e neste caso eu estou com 4 slides apresentando o ciclo, que o importante desta aula de hoje é esses 4 slides que eu estou falando aqui agora em um totalmente escrito. Então você observando aqui pela minha seta aqui no primeiro desenho, você vê a importância deste slide. A admissão, a válvula do lado esquerdo está aberta, está entrando ar. Quando vem para o segundo desenho, é compressão. As 2 válvulas estão fechadas, ou seja, aqui em cima, se vocês observarem, a válvula de admissão e escapamento, admissão à direita e escapamento, as 2 estão fechadas. No momento que ele sobe e que vai ver a explosão, continua a ver as 2 fechadas. Para o escapamento, que é o 4º desenho aqui, percebe-se que a válvula de escapamento do lado direito já está aberta. Então o ciclo do motor e o princípio de funcionamento é o quê? Admissão, no momento que recebe o ar, compressão, o pistão está subindo, comprimindo o ar, explosão, no momento que está o ar todo comprimido o máximo possível, e o escapamento. E aqui a animação, que você está vendo aqui à direita, como é que funciona o motor, uma válvula abre para o ar entrar, que é a admissão, depois de admitir, comprimir, ele vai fazer a explosão e a válvula da direita, que é o de escapamento, vai permitir a saída dos gases da queima da combustão. E aqui a explicação detalhada do que vem a ser a admissão, o ponto morto superior, que é importante, esse slide é importante a parte teórica para vocês assimilarem melhor. Ao deslocar para o ponto morto superior, o pistão cria um vácuo no cilindro, aspirando o ar através da válvula de admissão. No segundo, ele abre o ponto morto superior, comprime o ar de 15 a 22 vezes, gerando calor. E depois, no segundo, é injetado combustível. No caso de motores a gasolina, é injetado combustível e a centelha. No caso de motores a diesel, é a pulverização, a forma atomizada e pulverizada que o combustível chega à câmara de combustão. Se você analisar bem, a câmara de combustão que eu sempre falo é aqui em cima, onde fica em cima do pistão. É aqui em cima, nessa parte onde está a seta aqui, que é a câmara de combustão. É aqui que existe a explosão. No caso de motor a gasolina, aqui nesse lugar onde tem a seta, tem a centelha e o gotejamento do
combustível. No caso de motor a diesel, existe só o bico injetor pulverizando de forma atomizada o combustível óleo diesel para que haja explosão. E você verificando aqui nas imagens, você verifica imagem 1, admissão, 2, compressão, 3, combustão, descendo e no último já o escape. Se você parar para analisar, no momento 2 e 3 aqui, as duas válvulas estão fechadas. No último momento, a válvula de escapamento está aberta. Eu reitero nessa tecla porque, ao próprio termo, ciclo diesel de 4 tempos, ou seja, o tempo de admissão é um tempo, compressão um, combustão é outro e escapamento é outro. E aqui são imagens de motores basicamente gasolina, e aqui motores a diesel e a sua robustez. Aqui é uma imagem de um motor propulsor de navio e grandes embarcações. Esse motor tem 172 toneladas e o diâmetro do pistão é de 1 metro. Geralmente o pistão mede 120 milímetros. Ele está medindo 1000 milímetros. Após aí, vou passar um breve filme para melhorar o entendimento do princípio de funcionamento para vocês. Aí o princípio de funcionamento de um motor de combustão. Aí a parte vermelha é a questão do cabeçote. Vocês estão observando aí ele funcionando. Aí a parte superior, que são as válvulas, abrindo e fechando para permitir retirada do cabeçote. Daqui a pouco vocês vão ver aí. Aí o pistão, o movimento, tá vendo? Rápido, descendo e subindo. Aí agora o movimento de transformação do movimento retilíneo alternativo do pistão em movimento circular, através do eixo de manivela ou vira-brequim. O movimento retilíneo alternativo do pistão, colocando de novo o cabeçote. E para concluir, teremos uma atividade que se trata de um questionário, e este questionário é com base no que foi explicado na sala de aula e um pequeno relatório, ou se não uma síntese, como vocês queiram colocar. Na minha opinião, você pode fazer uma redação, um relatório, com os tópicos que foi abordado na sala de aula, sobretudo, deixa eu abrir aqui, sobretudo com as partes principais do que foi abordado aqui. Então, passando no princípio do questionário, é um questionário simples e básico, mais como um reforço do que foi dito. Aqui a explicação do questionário, atividade do motor de combustão interna, algo basicamente simples, conceitue com suas palavras o motor de combustão interna, certo? De forma sucinta, explique os tempos do motor de combustão interna. Explica o princípio de funcionamento das válvulas de admissão e de escapamento que foi batido e rebatido, que uma permite o ar entrar, a outra os gases sair. Analisa as informações abaixo. Aqui é uma questão objetiva. O questionário foi feito em 6 questões, sendo 5 discursivas para escrever de fato e uma objetiva. Tudo basicamente no que foi falado. Explica o princípio do funcionamento do motor. O bloco do motor é a maior parte da carcaça. O cilindro é o órgão de formato cônico. Isso é uma pergunta dada. As válvulas são montadas entre o cabeçote e o bloco. O pistão é o propulsor do motor. E por fim, de acordo com o que foi explicado na sala de aula de forma sucinta, cite as partes do sistema de lubrificação e a respectiva funcionalidade, conforme explanado em aula. Descreva as funções do componente do sistema de arrefecimento, bomba d'água, radiador. A bomba d'água circular, a questão da água. O radiador, a questão de armazenar água. O ventilador, refrigerar o radiador. O sistema de lubrificação, o tanque de combustível, o tanque do sistema de lubrificação, bomba, filtro, coisas básicas para entender o grau de entendimento de vocês. Agora eu quero agradecer a vocês. Caso tenha mais dúvida do que eu tentei expressar para vocês, estamos disponíveis para a gente trocar qualquer ideia. Obrigado.